Graça e paz a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Vamos abrir as Bíblias do Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de São João, capítulo 21. Nós vamos ler do versos 14 ao verso 17. 14 a 17. Evangelho de João. O tema da nossa mensagem hoje é reforma interior. Reforma interior. Amém? Amém. Todos acharam? Assim diz a palavra. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso na tua presença. Nós queremos ser conduzidos pelo teu Espírito Santo, porque sabemos que é a tua palavra que nos sustenta. Abençoe a cada pessoa que entrou neste lugar, e cada pessoa receba a semente que o Senhor preparou para elas. Nós consagramos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Através desses versículos de 14 a 17, eu li apenas um episódio da história. Uma parte de uma história do apóstolo Pedro. Depois de muitos erros, depois de muitas contradições espirituais, emocionais, o Pedro, ele chega numa condição em que ele é tratado por Jesus. Talvez ao ler esses versículos, se você não acompanhar a história passada, os versículos anteriores, se você não acompanhar a trajetória de Pedro, você não vai entender muito bem o que significa isso. Quando Jesus se aproxima de Pedro, ele está na praia, ele está voltando a pescar e de repente Jesus diz para ele: ô Pedro, você me ama? Aí ele diz: eu te amo, o senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus pergunta pela segunda vez: você me ama? Ele fala: eu te amo, o senhor sabe que eu te amo. E quando ele fala pela terceira vez, aí volta um monte de coisa na cabeça do Pedro, porque ele vai lembrar que ele negou Jesus por 3 vezes. E agora, por 3 vezes, Jesus está fazendo uma pergunta para ele, que é uma resposta a tudo que ele fez antes. É uma resposta a como ele levou a vida dele espiritual. Ele foi um cara que errou bastante. E de repente, Jesus faz uma pergunta naquele momento que ele está sobrecarregado, ele está triste, ele está desanimado de si mesmo, porque ele descobriu que ele é um cara complicado. Tudo que ele falou ele não cumpriu. Ele foi um cara muito incoerente, altivo, ansioso. E agora, no finalzinho da história, Jesus pergunta para ele: você me ama?
Isso tem um significado muito grande para ele. Ele vai começar a pensar sobre como ele viveu na presença de Jesus e se realmente ele cumpriu aquilo que ele tinha falado. E ele dá aquela gaguejada e fala: o senhor sabe que eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez, ele fica assim, depois pergunta a terceira vez, e a gente começa a perceber que Jesus está fazendo um tratamento na alma do Pedro. Ele está fazendo uma reforma por dentro dele, algo que está errado dentro dele, algo que está disfuncional. Jesus está curando, está tratando ele por dentro. O Pedro é o camarada que deu muito trabalho na Bíblia, mas ele é o cara mais apaixonante da Bíblia. É interessante isso. É o que mais chama a atenção da gente. Sabe por quê? Porque o Pedro, ele representa cada um de nós. Nós somos o Pedro. Nós cometemos os erros do Pedro, nas nossas inconsistências, nas nossas incoerências, nos nossos fracassos, nas nossas desistências. Nós somos como Pedro, por isso que essa história tem a ver com a gente. É uma imagem de cada um de nós. O Pedro é a imagem de cada um de nós, alguém que andou com Jesus e parece que não mudou. Alguém que teve uma relação espiritual próxima com Jesus, ouviu Jesus, viu milagres, mas é um cara que ainda continua disfuncional por dentro. Por isso que ele representa cada um de nós. Por isso que ele parece tanto com a gente. A reforma interior, essa mudança que a gente tem que sofrer por dentro, ela é diferente de você preparar uma pessoa. Consertar é diferente. Quando você vai construir uma casa, é um processo. Restaurar uma casa é outro processo. É diferente. Uma coisa é você preparar uma pessoa do zero, discipular a pessoa, fazer essa pessoa crescer espiritualmente. Outra coisa é você consertar a pessoa no meio do caminho. É isso que acontece com a gente. Então a reforma interior, ela consiste em consertar o avião que já decolou. A gente tem que consertar ele no ar agora. Nós não vamos poder parar, nós não vamos poder voltar atrás. Você se arrepende de muitas coisas que você fez. Você diz assim: se eu tivesse uma cabeça melhor, eu não teria feito o que eu fiz. Dá vontade de voltar no tempo, pastor, do zero e recomeçar a minha vida. Não dá para fazer isso. Não dá, porque a sua vida já está em processo. Agora você já está andando. Então nós vamos consertar o carro no caminho. Então o Pedro é o cara que vai ser consertado na jornada, no caminho. O reparo vai ser feito no barco em cima da água. É mais difícil, é mais complicado. Porque a gente acredita que andando com Deus, experimentando de Deus, a gente vai mudar por dentro. E muitas vezes não é isso que acontece. A gente se vê numa situação de que muitas coisas ainda não mudaram dentro da gente. Mas antes de entrar nas soluções, eu quero que você preste atenção, porque essa mensagem ela é leve, mas ela precisa da sua atenção. Porque você vai ter que perceber a voz de Deus no meio de coisas muito simples, muito suaves assim, certo? Você vai ter que ter uma sensibilidade espiritual para sentir como é que Deus vai te tratar, como é que Deus vai te curar, como é que Deus vai te reformar interiormente. Eu começo com uma pergunta: quando é que nós precisamos de uma reforma interior? Como é que eu sei que eu preciso ser reformado por dentro? Se você chegou aqui hoje, será que essa mensagem tem a ver com você? Será que você precisa passar por um processo de reforma interior? Será que você é essa pessoa que está no caminho e que se arrepende de ter feito tantas coisas ruins, mas que agora você precisa ser consertado? Será que você é essa pessoa? Quando é que eu preciso de uma reforma interior? Eu quero fazer um mapeamento na vida do Pedro. Primeiro eu quero ler Marcos capítulo 14, versos 27 a 31. Eu quero que você ouça a história sobre Pedro, que diz assim: e disse-lhes Jesus:
todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, agora você tem que prestar atenção no Pedro. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu, jamais eu vou servir de escândalo para o Senhor. E disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Ele disse: ainda que eu morra, ainda que seja necessário morrer por ti, Jesus, eu jamais vou te negar. Jesus falou: mas você vai me negar. Antes do dia amanhecer, o dia nem vai começar, e você já vai começar me negando. Você vai ser precipitado na negação. Você não vai precisar viver momentos no dia, pressões no dia, antes do dia começar, antes de você começar o seu dia, você já vai me negar. E não vai ser uma vez só não, vai ser 3 vezes. Será que o Pedro realmente se conhece? Porque Jesus está dizendo: Pedro, você não se conhece, rapaz. Eu acho que você precisa se conhecer melhor. Você tem um inimigo interno que você desconhece, e é isso que acontece com a gente não se conhece. Nós achamos que podemos, nós não conhecemos as nossas limitações, e também não conhecemos as nossas forças. Nós somos escuros para nós mesmos. Existem áreas escuras para nós, a gente não sabe. Eu vou fazer, eu nunca vou desistir, eu vou fazer isso, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te largar. A pessoa não se conhece. Então, quando é que nós precisamos de uma reforma interior? Quando nos falta o autoconhecimento. E toda reforma interior, ela passa pelo processo do autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Eu lembro há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu tinha uma pessoa muito próxima de mim. Essa pessoa estava vivendo um momento de pressão, e ela disse para mim assim: pastor, pode acontecer o que acontecer, eu estou contigo, eu fico com você até o final. Eu lembrei dessa passagem de Pedro. Eu falei: esse cara não sabe o que ele está dizendo. Porque depende das circunstâncias. Nós nos movemos por circunstâncias. A gente não se conhece. Nós não temos noção de quem nós somos. Por isso que de vez em quando a gente fica assustado com a gente mesmo. E esse cara que falou comigo assim: olha, eu nunca te deixarei. Essa é a síndrome de Pedro. Aí você está pensando assim: pastor, tem coisas que a gente tem que deixar. Sim, tem que deixar sim. Coisas erradas você tem que deixar logo. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que nós precisamos passar por uma reforma interior, porque a gente não se conhece. Nós achamos que conhecemos todo mundo. Você sabe falar dos outros, você sabe dizer assim: fulano não consegue porque ele é assim, fulano consegue porque ele é do outro jeito, fulano... A gente sabe. Nós fazemos uma radiografia das pessoas, isso é comum. Mas nós mesmos não nos conhecemos. Reforma interior tem que passar por esse processo do autoconhecimento. Você precisa gastar tempo aprendendo a se conhecer por dentro. Cuidado que você vai tomar um susto.
Vocês estão entendendo? Segundo, eu quero ler Mateus 26, versos 40 e 41. Eu quero que você acompanhe. Diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, olha o Pedro de novo: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus volta, Pedro e os demais discípulos estão dormindo. Eles não sabem vigiar. Jesus disse: é necessário vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você tem que vigiar. Quando é que a gente precisa de uma reforma interior? Quando a gente costuma falhar em relação à nossa natureza. A gente tem que vigiar a nossa natureza. Nós falhamos na vigilância da nossa natureza. Não subestime a sua natureza. A única maneira de você se manter consistente na presença de Deus, controlando a sua natureza, é através de uma vida devocional de oração. Senão você não consegue. Jesus falou: não é o simples fato de vocês andarem comigo, isso não significa que vocês estão imunes. Vocês precisam orar. Vocês precisam orar, vocês precisam vigiar em oração, constantemente usar a oração como forma de manutenção da vida de vocês, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode passar por uma tentação amanhã, e você precisa se preparar, porque Satanás não vai folgar com você. Então, você precisa ser vigilante na oração. Não é orar só quando as coisas estão difíceis, mas orar como prevenção, como investimento, criar créditos espirituais em oração, para que você não caia na tentação. Ok? Amém? Você consegue entender o que eu estou falando? O Pedro, ele falhou na vigilância. Falhou na vigilância. Ele não orou. E a gente está falhando o tempo todo. A gente não está conseguindo guardar a natureza. E quando nós nos sentimos assim, impotentes, diante da nossa natureza, entende o que eu estou falando? Quando você se sente impotente diante da sua natureza, é porque você não está guardando, é porque você não está vigiando, e aí você precisa passar por um processo de reforma. Algumas coisas precisam ser ajustadas dentro de você, porque senão você não vai dar conta. Amém? Terceiro, Mateus capítulo 26, verso 49 a 52. Mateus 26, 49 a 52. Diz assim: e logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, adivinha quem é? Pedro. Estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O Pedro é um cara que não consegue exercer controle sobre o seu temperamento. O cara tinha uma espada. O cara está andando com Jesus com a espada. Quantas espadas nós estamos escondendo na nossa vida? Que de vez em quando a gente vai agredindo as pessoas, agride os filhos, a esposa, o amigo do trabalho, o amigo da igreja, o irmão da igreja. De vez em quando a gente está soltando alguma coisa da nossa vida. O que está acontecendo? Será que um cristão pode carregar algumas coisas na vida?
Será que você pode, é seguro para você manter, ainda conservar algumas coisas na sua vida que te fazem mal e fazem mal para as outras pessoas? O cara está com a espada. E naquele momento ele arranca a espada e corta a orelha do rapaz. Jesus pega a orelha do rapaz e coloca no lugar. O que Jesus estava dizendo? Você fez tudo errado. Você está andando comigo e você não aprendeu, Pedro. Não é assim que a gente reage. Não é assim que a gente trata com a vida. Não é assim que a gente lida com as adversidades. Ô Pedro, você precisa aprender a controlar esses impulsos seus. Você precisa, rapaz. Tem algo dentro de você que está errado, Pedro. Você está andando com Jesus, você está na igreja, Pedro. Você anda com a Bíblia debaixo do braço, Pedro. Você toma Santa Ceia, ô Pedro. Você dá glória a Deus na igreja, Pedro. Você senta nos primeiros bancos da igreja, Pedro. E você continua com coisas que você já deveria ter deixado, Pedro. Se você continuar com isso ainda, mais cedo ou mais tarde, você vai destruir alguém ou alguma coisa. Aí Jesus estava ali para consertar, né? E quantos erros, gente, nós estamos cometendo. Quantas falhas, como tem sido a nossa reação com as pessoas que estão ao nosso redor. Como é que a gente está lidando com as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Nós como pastores, como é que nós estamos tratando as nossas ovelhas? Maridos, como é que vocês estão tratando as esposas que Deus entregou na sua mão? Esposas, como vocês têm tratado os seus maridos, os seus filhos? O que está acontecendo com você? Tem alguma coisa dentro de você que não está certo? Será que esse negócio de estar na igreja não funciona na sua vida? Andar com Jesus, se a presença de Deus não muda você, o que tem que acontecer? Você tem que passar por um processo de reforma. Você está quebrado por dentro. Pedro estava assim. E olha que esse é um problema de igreja. Esse é um problema de igreja, uma igreja que ouve, uma igreja que é instruída, uma igreja que pratica liturgias semanais, diárias na presença de Deus. E quando essa igreja tem que reagir de forma correta, ela reage de forma errada. As pessoas não estão te conhecendo mais, e nem você mesmo se conhece mais. Você é um bicho ou você é gente? O que você é? Teve um tempo que os discípulos, Jesus teria que passar por Samaria. Os discípulos foram na frente, falaram: Jesus tem que passar por aqui. Os samaritanos disseram: não, aqui não vai passar não. E os discípulos, estavam no auge do ministério, cheios de poder, expulsando demônio. Eles disseram: Jesus, deixa a gente tocar fogo no samaritano. A gente manda descer fogo do céu e queima o samaritano todo. Todos eles a gente vai queimar. Acho que Jesus coçou a cabeça e falou assim: vocês estão andando comigo, vocês não estão aprendendo nada. Essa é a voz do Espírito para nós hoje. Nós estamos andando com Jesus e nós não estamos aprendendo nada. Aí de vez em quando você tem que ouvir filhos dizendo assim: pastor, papai e a mamãe não estão aprendendo nada. Esposas dizem: pastor, meu marido não está aprendendo nada. Maridos dizem: pastor, minha esposa não está aprendendo nada. O que você está fazendo na igreja, Pedro? O que você está fazendo na igreja, Pedro? Que quando você tem que reagir como um cristão, você arranca a espada e fere quem está na sua frente. Tem alguma coisa errada dentro de nós. É por isso que a gente precisa de uma reforma interior. A gente tem que aprender a controlar o nosso temperamento.
Mateus capítulo 16, versos 21 a 23. Não durma, por favor. Diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O próprio Satanás está influenciando o Pedro. Gente, Satanás, não foi nenhum demôniozinho não. Jesus falou: arreda de mim, Satanás. Você não compreende as coisas de Deus. Esse processo de crucificação já tinha sido muito explicado por Jesus. Era a didática diária de Jesus ensinando: olha, o processo é esse, nós vamos passar por isso, eu vou passar por isso, eu vou ser crucificado, vou ressuscitar. Aí o Pedro chega para Jesus, querendo dar uma de bonzinho: não faz isso com o senhor não. Ô Jesus, o senhor não vai morrer não, jamais o senhor vai morrer. Repreendendo Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Jesus, de modo nenhum te acontecerá isso. Satanás estava na vida do Pedro. E às vezes a gente pensa que demônio, Satanás, não consegue influenciar cristão. Consegue muito. E muito. Entra na vida das pessoas. É só você dar lugar. Só você dar lugar. Daqui a pouco Satanás te usa para falar coisas que você não pode falar, para fazer coisas que você não pode fazer. É o próprio Satanás que encontra na sua vida a habitação. Adianta estar na igreja? Adianta estar assim? Tem gente que é o verdadeiro capeta mesmo, de tanto mal que faz para as pessoas. O Pedro está aqui, né, emprestando a vida dele para o diabo, para tentar seduzir Jesus. Jesus falou: arreda de mim, Satanás, arreda de mim. Você vai ver que no momento ele é usado pelo Espírito Santo, daqui a pouco ele está sendo usado pelo próprio diabo. Esse cara está vulnerável espiritualmente, esse cara está com a porta aberta, sabe? E quando a gente está assim com a porta aberta, nós estamos vulneráveis, nós precisamos de uma reforma. Misericórdia, gente. Vamos fechar a nossa vida para essas investidas de Satanás. Se a gente não puder fazer o bem, não vamos fazer o mal, não. Vamos emprestar nossa vida para Deus, vamos ser vasos de Deus, não ferramenta do diabo. É só se você acha que você veio para a igreja, que você está blindado e que nada vai acontecer com você, você está muito enganado. É só você vacilar um minuto que Satanás fala na sua boca. Isso aqui está claro. Vulnerabilidade espiritual. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente precisa de reforma. Precisa de reforma interior. Precisa de uma reforma por dentro. Deus tem que começar a consertar a gente. Tem que fazer um barulho por dentro da gente para consertar. Tem alguma coisa errada com a gente. Quinto agora. João 21, verso 3. João 21, verso 3. Por que nós precisamos de uma reforma interior? Diz assim: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Qual o significado que tem isso? Depois que Jesus foi crucificado, Pedro fugiu. Não continua com o seu ministério. Jesus falou:
Quando chamou Pedro, chamou os demais discípulos: eu farei vocês pescadores de homens. Ele disse: eu não deixarei vocês sozinhos. Vou mandar para vocês um consolador. O Pedro, ele disse: eu vou pescar. Ele está voltando a fazer o que ele fazia antes. Não tem aquele negócio. Você estava numa posição, você se converteu, você passou para outra posição. Você fazia um monte de coisa. Aí Deus falou: a partir de hoje você não vai fazer mais isso. Eu vou mudar a sua vida e você vai começar a fazer isso que eu estou te falando. O que o Pedro está fazendo? Está fazendo o que ele fazia antes. Você já se imaginou fazendo as coisas que você fazia antes? Você já se imaginou? Vamos pensar sobre as coisas ruins que você fazia antes. Vamos focar nisso. Pensa. Às vezes você tem até vergonha. Quando você vai dar um testemunho, você fala assim: eu tenho até vergonha de quem eu era. Nossa, eu fazia tantas coisas erradas, gente. Olha, eu me arrependo de tantas coisas. É assim que a gente pensa quando nós nos convertemos. Nós queremos deixar o passado para trás e assumir uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é você parar de pescar e passar a ser um discípulo de Jesus. Só que o Pedro, no seu momento de desistência de tudo, ele disse: eu vou pescar. Aí ele está contrariando tudo que Jesus falou com ele, né? E os outros disseram assim: nós também vamos com você. Vamos com você. É assim, né? A gente vai fazer uma coisa errada, coisa que Deus não quer que a gente faça mais. E aí tem um monte de gente que vai apoiando a gente. Nós vamos junto com você. E a turma toda fala: a gente vai pescar também, vamos pescar. Está voltando às práticas antigas. E quando você começa a ter essa tendência a voltar às práticas antigas, é que você está precisando de uma reforma. Não é assim? De vez em quando você fala assim com a pessoa: mas você está fazendo isso de novo? Você não devia estar aqui. Você está praticando isso. Você está nesse lugar. Você está falando essas coisas. Eu estava numa empresa essa semana. E aí eu vi, tem um rapaz que é muito crente, né? Que é crente muito, sabe? Que a gente fica até, nós nos sentimos até pecador perto deles. Ele é muito crente, né? Muito cristão, muito assim. Quando eu falo crente, é gente que crê em Deus, tá bom? Para as pessoas católicas que estão nos visitando, não ficar assim achando que eu estou falando que católico também não crê em Deus, tá? Todos nós cremos em Deus, tá? Tem católico que é muito mais cristão do que muita gente que está dentro de igreja evangélica. Você sabia disso? Tem muito católico que é muito mais cristão do que um monte de gente que está dentro de igreja evangélica. Eu conheço muitos católicos que são meus amigos, eu respeito esses caras, essas mulheres que são gente de família, gente que teme a Deus. Tá? Então não fica se achando assim, porque você está em outra igreja, você está pensando: eu sou salvo. Cuidado, hein? Vamos ver no final como é que vai ficar esse negócio. Você vai tomar um susto, hein? Quando você chegar lá em cima, você vai ver gente que você achou que não vinha, está lá junto com você. E alguns que você achou que ia com você, não foram. Coração de gente é terra que ninguém anda, só Deus. Igreja não faz ninguém. Igreja não, o que faz é decisão em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus de verdade como seu Salvador, você muda mesmo. Agora templo assim não muda nada na pessoa, certo? Aí esse rapaz, quando eu cheguei lá na empresa, né, ele foi prestar um serviço para mim. Aí eu falei assim: aí, está firme na rocha ou está igual estaca no brejo? Aí ele falou: não, lógico, presença pura de Jesus. Eu falei: que benção, né? Aí quando ele foi entrar assim, ele já conversou com o cara, já gritou um palavrão, cheio de gente assim. Já falou aquele negócio assim que não dá nem para falar, sabe? Não dá para falar porque eu não tenho costume, nem quando eu era pequeno não tinha costume, eu não fui criado assim. Porque isso é uma questão não só de espiritualidade, é uma questão de educação. Palavrão é uma questão de educação. Eu aprendi desde garoto que a gente não fala palavrão. Não é questão de espiritualidade. E o cara soltou assim no ar, né? Aquele palavrão assim, se falar aqui, vocês vão sair tudo aqui pela porta. Aí eu falei: o que é isso? Fiquei assustado, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então ele tem tanto por dentro que está saindo já pelo ladrão.
Aí ele sentou assim, eu sentei na frente dele, falei, rapaz, presença de Deus, estou firme. Eu falei, não estou entendendo nada mais. Esse é um Pedro que eu vou te dizer, viu? É um Pedro que está emprestando a vida dele para o diabo, não serve nem de testemunho para as pessoas do mundo. Mal educado. Está trabalhando, você está xingando, o que você está falando palavrão? Você não deve falar nem em casa. Muito menos quando você está trabalhando, né? É uma questão de respeito pelas pessoas. Tem que ter um pouco de vida moral, né? Mais ou menos assim, para a gente poder viver bem. E a gente vê que é mais um Pedro. Mais um Pedro, que de vez em quando está soltando as coisas que deveria ter deixado de falar. Os palavrões, as práticas antigas, as manias, isso é coisa que a gente tinha que ter deixado lá atrás. Tá? Você não pode fazer algumas coisas, você não pode pensar algumas coisas, você não pode fazer algumas coisas mais. Porque você é uma nova criatura. Pelo menos é o que parece. Esse culto está cheio de ironia hoje, né? Você tem até 9h30 para você sair. E aí, o Pedro está aqui, né? Voltando às práticas antigas. E a turma está indo com ele. Interessante que ele volta a pescar e não pega nada, né? Não pega nada. E é assim a vida de muitas pessoas. Por isso que a gente precisa de reforma, a gente precisa mudar por dentro. Nós precisamos de uma reforma interior. Porque nós temos essa tendência. De vez em quando, a nossa velha natureza, ela pula para fora. Pula para fora. Tinha um rapaz contando uma história, um pregador, né, conhecido, e ele estava dando uma palestra, saiu da palestra, ele estava mais o filho dele, no trânsito, assim, dirigindo, de repente o cara fechou ele, aí ele se encheu de ira, ele abaixou o vidro para xingar o cara, aí o filho dele pegou na cintura dele, está nervoso, pai? Ele saiu de uma palestra, hein? Espiritual, está nervoso, pai? Você percebeu, né? Tá. Ele falou assim, você vai xingar o cara? Aí ele falou assim, graças a Deus que eu tenho um fiscal em casa. Aí o filho dele falou assim, pior, pai, quando os fiscais vão ouvir as suas pregações. Aí a pessoa está assistindo sua pregação aqui pela internet, e está na igreja, aí você solta seus cachorros lá onde você está, aí a pessoa fala com você, Pai do Senhor, irmão. Eu entrei na loja essa semana passada, nunca vi a mulher na minha vida. A mulher falou, a paz do Senhor, pastor. Vai se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, hein? Se eu estivesse bravo, eu falei com a minha esposa assim, esse mundo é pequeno, né? Todo mundo conhece a gente. Você passa na rua, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmão. Vai que você está ali, né? Dando um showzinho, falando palavrão, ou numa situação duvidosa. As pessoas estão assistindo aqui, né? Tem gente que vem aqui na igreja, assiste culto. Aí de vez em quando você entra numa farmácia, o cara fala, ô pastor, paz. Ó, eu estou indo na sua igreja, hein? Eu falei, irmão, é porque eu sou meio sonso mesmo, eu não percebo muita coisa. Mas aí, ele disse assim, eu estou indo na sua igreja tem um tempão. Eu olhei para o cara assim, eu falei, Pai do Senhor, irmão, eu não sabia que o cara frequentava a igreja. Pois é, se a gente continuar carregando o Pedro por dentro, de vez em quando a gente vai começar a se esbarrar numa situação complicada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos agora analisar o texto mais profundamente. Eu quero que vocês redobrem a atenção agora, por favor, tá bom? Existe aqui, nesse primeiro texto que eu li, algumas coisas que chamam bastante atenção. Primeira coisa, o nome do Pedro.
João 21, verso 15, primeira parte, escute. Diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Jesus está chamando Pedro de Simão. Por que Jesus está chamando Pedro de Simão? Porque Simão é o nome antigo do Pedro. Antes dele conhecer Jesus, ele se chamava Simão. Depois que ele conheceu Jesus, Jesus trocou o nome dele, porque estava trocando também a natureza dele. Ele estava entrando numa nova dimensão espiritual, e agora ele vai se chamar Pedro. Só que Jesus está chamando ele de Simão. Por que Jesus está chamando ele de Simão? Porque a maneira como Jesus está chamando ele revela o quanto o Pedro regrediu. Compreende? Você já pensou? Alguém te chamar assim: ô enrolado. Eu não sou enrolado mais, eu mudei. Ô matador. É igual a mãe da gente, quando, né, a mãe chama a gente pelo nome original, né? Você pode ter um apelido bonito. Quando ela está brava com a gente, quando você faz uma coisa errada, você comete uma desobediência, ela chama você pelo nome completo: Eduardo José Felipe. Não é assim? Está te dando uma bronca, está fazendo você retroceder, para você entender em que posição você está. Da mesma forma, Jesus não chama Pedro de Pedro, ele começa dizendo Simão. Esse é o nome antigo, esse é o nome do passado. Está mostrando claramente o quanto Pedro havia regredido como cristão. Vocês estão entendendo? Um dia a gente é assim, né? A gente vai voltando e a gente não percebe. Nós vamos regredindo, né, com as nossas atitudes, e a gente fica achando que não. De repente nós estamos num ponto de regressão que nós não percebemos. Jesus disse para ele: ô Simão. Talvez ele pensou: ué, mas você está me chamando desse nome por quê, Jesus? Jesus poderia responder assim para ele: porque você regrediu tanto que você está parecendo aquele cara que eu conheci antes de ser meu discípulo. Você é aquele cara lá da praia ainda, né? O nome me chama a atenção. A segunda coisa que me chama muita atenção aqui é a pergunta de Jesus. Jesus pergunta para ele: Simão Pedro, tu me amas? Você já pensou isso? Você tem um relacionamento de 15, 20 anos, como nós temos com Deus. A gente está na igreja, nós experimentamos isso o tempo todo. Entramos e saímos nessa dimensão de Deus, no culto, nas liturgias gerais que nós temos, praticando a nossa fé. E de repente, num ponto da nossa vida, Jesus fala: você me ama? É como se você tivesse casado com uma pessoa há 30 anos, e a pessoa chegou para você assim e falou assim: você me ama? Aí você vai dizer assim: por que você está perguntando isso? Não sei, deu vontade. Você me ama mesmo? Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Essa pergunta tem a ver com amor. Essa pergunta, ela tem a ver tudo com amor. O que Jesus está dizendo? Pedro, eu estou falando com você sobre amor, porque a desobediência é canalizar o amor para um lugar que não é Deus. Isso é desobediência. Toda vez que você canaliza o seu amor para algo que não é Deus, você comete a desobediência. Às vezes nós amamos muito mais o mundo do que as coisas de Deus. Nós amamos a nós mesmos. Às vezes o nosso ego é tão grande, sabe? Porque o Pedro era um cara assim, de ego grande também. Aí Jesus quer saber: Pedro, onde é que está o seu amor? Onde é que está esse amor que você tem? Você me ama? Aí o Pedro, ele vai responder: o senhor sabe que eu te amo. O senhor sabe, eu te amo sim. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Essa pergunta, ela é muito forte para nós hoje. Aí vai soar no seu ouvido agora. Você, hoje, você, cada um de vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo,
Vocês amam a Jesus? Realmente a relação que você tem com Deus é uma relação de amor? O que você está buscando? Você está na presença de Deus por causa de uma relação de amor? Ou existem outros interesses? Jesus disse: você me ama? Pedro, ele disse assim: sabe, eu te amo, sim, eu te amo. A pergunta de Jesus chama atenção. A terceira coisa que chama atenção é a resposta de Pedro. Resposta de Pedro. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Esse é um apelo para a onisciência de Deus. O Senhor sabe que eu te amo. Então, a resposta que você dá, a resposta que você dá para Deus, revela o que você realmente tem por dentro. Quando Jesus perguntou para ele: você me ama? Jesus está sondando como é que o Pedro está por dentro. Porque ele sabe que o Pedro precisa de uma reforma interna, precisa de uma reforma interior. E como você vai responder, tá? A maneira como você responde às perguntas de Deus, aos apelos de Deus, a palavra de Deus vai revelar realmente o que você tem dentro do seu coração. Nós estamos falando de coisas profundas, gente. Como você responde, a maneira como você reage às perguntas que Deus tem feito para você hoje, vai mostrar quem você é, vai revelar o que você tem dentro desse coração aí, verdadeiramente. Ele está num processo de reconstrução, ele está num processo de cura. Agora eu quero que você analise uma coisa comigo, presta atenção, por favor, tá bom? João 21, no verso 15, na parte B, Jesus vai fazer a pergunta para ele. Primeiro, no versículo 15, na parte B, a primeira vez que Jesus pergunta se ele ama realmente a Jesus, Jesus fala: amas-me mais do que estes? Quem são os estes? São os discípulos que estão perto? São os barcos que estão ali? São os peixes que estão ali? Exatamente. Jesus está dizendo: você me ama ou você ama tudo isso aí? Você me ama ou você ama aquilo que você voltou a fazer? Você me ama ou você ama as suas vontades? Os lugares onde você vai, as coisas que você pratica. Deus está dando uma sacudida por dentro da gente, compreende? Então, Jesus está perguntando: você me ama mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Nessa primeira vez, o que é mais interessante é que Jesus, ele vai fazer a pergunta assim: tu me amas? Jesus vai usar o termo grego ágape. Eu vou repetir para você. Nessa primeira pergunta, Jesus vai usar o termo grego ágape, porque ágape é o amor absoluto, é o amor de Deus, é um amor incondicional, é o amor na sua dimensão máxima. Por isso que Jesus, ele vai falar: tu me amas, usando o grego ágape. Quantos entendem o que eu estou falando? Só que o Pedro, quando vai dar a resposta para Jesus, ele vai dizer assim: tu sabes que eu te amo. Ele não vai usar o mesmo termo grego que Jesus usou. Ele vai usar o grego filéu, que é amor fraterno. Ele vai dizer: o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Vocês estão entendendo? Jesus perguntou: você me ama com amor absoluto? Você me ama com amor ágape? Ele vai dizer assim: filéu. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Então, Jesus está testando o amor que ele tem dentro do coração. Ele está testando o amor absoluto. Se realmente ele tem esse amor dentro do coração, ele responde. Jesus pergunta no 100% do amor, ele vai responder em 70%. Eu te amo. Você me ama, Pedro, 100%? Ele diz: eu amo 70%, Senhor. Eu gosto do Senhor.
Na segunda vez que Jesus faz a pergunta, são 3 vezes, Jesus vai perguntar para ele: tu me amas? Na segunda vez, está no versículo 16 do capítulo 21. Tornou a dizer, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ágape de novo: você me ama 100%? Você me ama com amor absoluto? Simão, você me ama? E ele vai responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez, ele usa filéu. Ele fala: eu gosto do Senhor. Jesus pergunta: você me ama 100%? A primeira vez, ele responde: eu te amo 70%. A segunda vez: você me ama 100%? Ele responde: 70%. Jesus pergunta: você me ama absoluto? Ele diz: eu gosto do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Jesus está sondando o coração do Pedro. Agora, na terceira vez, escuta, versículo 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Só que agora, na terceira vez, Jesus não usou mais ágape. Jesus não perguntou: você me ama 100%? Ele vai usar o mesmo termo da resposta do Pedro. Jesus perguntou na terceira vez: Simão Pedro, você gosta de mim? Aí quando Pedro viu que ele baixou o nível, que ele não falou mais de ágape, quando ele percebeu que esse amor ágape é um amor inalcançável, que é um amor que só pertence a Deus, a Bíblia diz que ele ficou triste. Quando ele percebeu que Jesus usou o termo filéu, ficou triste. Principalmente porque Jesus falou isso 3 vezes. Jesus repetiu 3 vezes a mesma pergunta: você me ama? Você me ama? Você me ama? Porque o Pedro negou ele 3 vezes. Então, para cada negação, Jesus fez uma pergunta. Entenderam ou não? O que Jesus está fazendo com ele? Está fazendo cura interior. Está reformando ele por dentro, porque Jesus percebeu que esse amor ele não alcançava. Mas o que é interessante também, que Jesus respondeu para ele: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. A primeira vez, no versículo 15, Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Na primeira vez, ele falou cordeiro. Cordeiro é diferente de ovelha. O que é um cordeiro? O cordeiro é o filhote da ovelha. Isso significa que os desafios de apacentar tem 2 níveis. Existem pessoas que são novas espiritualmente, são tenras na espiritualidade, e existem outras pessoas que são maiores na espiritualidade, e que você tem que saber lidar com essas pessoas. Isso são parentes. Mas mesmo Jesus percebendo que o Pedro era um cara limitado como nós em relação ao amor, mesmo assim, mesmo sabendo que o Pedro era um cara cheio de defeito, mesmo diante dessa realidade, desse amor limitado de Pedro, que é o amor que nós temos, nós somos limitados em tudo, como seres humanos. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí, Jesus está dizendo para o Pedro: Pedro, eu vou confiar em você a coisa mais importante que eu tenho, mesmo diante das suas limitações. Eu vou colocar na sua mão a coisa mais importante que eu tenho, que é a minha igreja, que são as minhas ovelhas, mesmo considerando as suas limitações. Isso foi libertador para o Pedro, porque ele pensou: eu não sou um cara completo,
eu sou um cara cheio de erros, eu não consigo atingir o nível de Deus no amor. Deus me ama muito mais, mas mesmo assim, Deus colocou na minha mão aquilo que há de mais importante para Ele. Isso curou Pedro. Por que que isso curou o Pedro? Porque a melhor forma de você se curar é você aprender a perceber as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tira os olhos de você. Tudo que você fez até hoje foi pensando em você. Você queria estar na frente, você queria ser o primeiro, você queria se autoafirmar, você tem um ego. Agora, eu vou tirar você de dentro de você. Quando você é uma pessoa egoísta, que você pensa só em você, você fica doente. Toda pessoa doente é egoísta. Egoísta. A melhor forma de mudar a gente por dentro e curar a gente por dentro é você perceber o mundo que está do lado de fora. Por isso que Jesus deu um desafio que trouxe significado para a vida do Pedro. Então, cara, apacenta as minhas ovelhas. Eu não vou exigir de você ser uma pessoa perfeita. O seu amor é filéu. Mas mesmo assim eu vou confiar nas tuas mãos coisas preciosas. Cara, esse negócio, ele pensou, então quer dizer que eu sou errado e eu sou importante para Deus? Se libertou. Isso criou um significado para o Pedro. Quando é que a gente é livre de verdade? Quando a gente faz algo para Deus. A gente é livre. Quando você se preocupa com as pessoas, quando você ora pelas pessoas, quando você ajuda o próximo, quando você tem um propósito de vida, uma causa que está além de você mesmo, aí você é curado. Isso trouxe muito significado para a vida do Pedro, porque ele percebeu que a negação que ele fez com Jesus, as 3 perguntas a respeito do amor, era uma forma de Jesus curá-lo. Ele falou: você me ama? Ele falou: eu te amo. Segunda vez: você me ama, Pedro? Eu te amo. Terceira vez: você me ama? Ele ficou triste. Ele falou, aí veio a imagem na cabeça dele de tudo. Ele falou: quantos erros que eu cometi na minha vida, mesmo sendo cristão, mesmo estando na presença de Deus, mas mesmo assim Deus está me dando uma nova oportunidade de ser um apóstolo, de cuidar das coisas dele. Isso é muito libertador. Ele criou um significado para a minha existência, porque ele reconheceu em mim uma pessoa útil, mesmo diante dos meus erros. E ele me mostrou que aquilo que nós falamos não é realmente aquilo que nós vivemos. E ele curou o Pedro. Ele fez cura interior dele. Apacenta as minhas ovelhas. Tirou aquela angústia dele. E você volta na história do Pedro. Aí você fala: puxa vida, nós somos o Pedro. Nós somos igual o Pedro. E essa graça de Deus, porque quando Jesus chega na praia, Jesus, a primeira coisa que ele faz é apresentar para eles peixe assado e pão. Depois eles pescam muitos peixes. Eles não mereciam isso. Por que Jesus deixou eles pescarem tantos peixes? Mesmo na condição errada, mesmo fazendo aquilo que Jesus não queria que eles fizessem, mesmo assim Deus prosperou eles, entende? Isso é graça. Ele falou: joga a rede aqui, vocês vão pescar muitos peixes. Pescaram peixes. O João falou: ô Pedro, é o Senhor, só Ele que pode fazer isso, só Ele que ama a gente, mesmo quando a gente está errado. Não tem outra pessoa que pode fazer isso a não ser Deus. Ele falou: é o Senhor. Quando ele descobriu que era o Senhor, ele se viu nu, pulou dentro da água. E eles começaram a tirar tantos peixes da água. Tinha peixe quentinho na pedra para eles comerem. E esses peixes eles não pescaram. Esse peixe veio de Deus. É um peixe de milagre. E aí ele começa a tratar o cara que não merecia ser tratado. Não tinha mais ninguém na terra, não. Será que valia a pena recuperar Pedro? Será que vale a pena Deus continuar amando um povo que insiste em viver uma vida errada, mesmo considerando que ele tem feito tantas coisas boas? Só Deus faz isso. Então, quando você percebe a grandeza desse amor, mesmo sendo limitado, Deus ainda confia em mim.
mesmo sendo errado em algumas coisas, mesmo tendo cometido erros do passado, Deus me dá uma nova chance. Isso é libertador, isso me constrange. Essa graça, esse amor tem que constranger você e fazer você mudar de vida de uma vez. Vamos repensar a nossa vida. Vamos fazer algo que agrada ao Senhor. Nós estamos na igreja, nós temos que mudar a nossa vida. Vamos aproveitar dessa graça maravilhosa que Deus nos dá todos os dias, gente. Tanta chance que a gente tem. A gente sai daqui agora, amanhã vai trabalhar, a gente vai ganhar dinheiro novamente. Será que a gente merece isso? Nós não merecemos isso. Será que você merece receber o salário que você recebe, ter os filhos abençoados que você tem, ter o ministério que você tem? Será que você merece mesmo? Não merece, como eu não mereço. Sabe, Davi perguntou para Deus: que farei ao Senhor por todos os teus benefícios? Ele não sabia o que fazer para Deus. Como é que eu vou retribuir a Deus por tudo que Ele tem feito por mim? Gratidão. E no meio das atitudes dele, ele disse: eu vou tomar o cálice da salvação. Isso fala de comunhão. A melhor maneira de você agradecer a Deus é viver para Deus. A melhor forma de gratidão. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer seu coração. Ele quer você. Então eu fico tentando fazer isso. Eu sei que eu não consigo fazer isso da forma completa, mas eu decidi fazer isso num tempo da minha vida. Eu vou servir a Deus. É a única forma que eu tenho de recompensar. Eu olho para os meus filhos, eu olho para a minha vida, olho para tantas coisas que Deus me deu, e olho que eu nem mereço nada disso. Como é que eu vou retribuir tudo isso? Fazendo algo que tem significado para Ele. É isso que a gente faz. Nós temos várias maneiras de apacentar as ovelhas do Senhor: orando pela igreja, ajudando a igreja, trazendo pessoas para a igreja. Tem várias maneiras de participar desse pastoreio, dando a sua vida. Você está no ministério, você é um evangelista, você é um pastor, você é um diácono, você é um obreiro, você é um homem de intercessão e oração. Tem diversas maneiras. Não ser pessoas inúteis. Olha o dom que Deus te deu de vida. Você está respirando. Tem que agradecer a Deus por tudo isso. Isso aí mudou o Pedro. Se você for ver agora o Pedro daqui para frente, o Pedro, Jesus vai embora, ascende ao céu, deixa o Espírito Santo em Pentecostes. Os discípulos são visitados pelo Espírito Santo, ali nasce a igreja. Aí você vai ver em Atos dos Apóstolos, o Pedro totalmente mudado. Ele está com João, está indo para a igreja, está indo para o templo. Ele encontra um homem pedindo esmola na porta do templo. Esse Pedro que passou por essa experiência. Aí aquele homem que está lá na porta do templo pedindo esmola, aleijado, pede uma esmola. Aí o Pedro olha para ele. Aí eu fico pensando no Pedro. Esse Pedro cortou a orelha do outro no passado. Esse Pedro negou Jesus. Esse Pedro disse que não foi. Passou pela experiência do tu me amas. Foi curado. Ele olha para aquele homem sentado na porta do templo. Ele fala: eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Rapaz, que coisa maravilhosa, né? O que eu tenho eu te dou. Eu falo: levanta e anda em nome do Senhor. O cara saiu, levantou, saiu pulando. A Bíblia fala que a sombra dos discípulos curava os enfermos. Se você ler as cartas de Pedro, você fica maravilhado. Nem parece que é Pedro que está ali falando. Então, nós temos jeito, gente. Nós temos jeito. Porque Deus insiste com a gente. Deus insiste. Deus é bom. Deus é bondoso demais. A melhor descoberta que eu fiz sendo cristão, na minha vida, foi a graça de Deus. Foi a maior descoberta que eu fiz na igreja. E olha que eu fui de igreja há muitos anos. Eu não sabia que Deus me amava tanto. Eu achava que Deus era um Deus que cobrava, era um Deus que só fazia essas cobranças e ameaçava a gente. Eu fui criado assim na religião. Depois de mais velho, eu descobri, eu aprendi. A Bíblia me ensinou sobre o amor de Deus. Então você não precisa ser perfeito para Deus te amar. Você nunca vai conseguir ser perfeito para Deus te amar. Ele vai te amar do jeito que você é.
E isso foi muito libertador para a minha vida, porque eu ficava tentando ser um crente perfeito, eu não conseguia. Perfeito a gente não consegue ser, e eu me culpava por causa disso. Quando eu descobri que Deus me amava e que os meus erros não afetavam Deus, que Deus é Deus, Ele é inviolável, Ele é inquebrável, aí eu falei, então eu vou me render a esse Deus, porque Ele é bom demais. Então esse amor é que nos move para vir na igreja, que traz a gente para cá. É esse amor que nos move. Deus nos ama, Deus é bom. Amém? Fica de pé no seu lugar um pouquinho. Eu espero que você tenha entendido um pouco, que você tenha compreendido o significado dessa mensagem. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior, Ele nos usa. Nós vamos adorar a Deus e depois nós vamos estar orando, tá bom? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluias. Eu quero te convidar a passar por essa reforma interior, colocar a sua vida e seu coração à disposição para os acertos de Deus. Deus está nos moldando, está nos restaurando para um tempo novo. Eu sei que existem muitas mágoas, muitas angústias, muitos machucados dentro de muitas pessoas, e que a vida não foi muito fácil para algumas pessoas, e por isso que elas reagem de formas estranhas. O
Pedro, ele reagia de forma estranha. Era um homem impulsivo, descontrolado, mas foi um homem que aprendeu sobre o amor na sua mais profunda essência, porque permitiu que o Senhor sondasse o seu coração em relação à vida religiosa que ele tinha por fora e a espiritualidade que realmente ele tinha por dentro. E Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu sou limitado, eu sei que o Senhor me ama muito, o Senhor me ama ágape, mas o meu amor por ti é limitado, o Senhor pode perceber pelas minhas ações. O Senhor me ama ágape, e eu só consigo te amar filéu. Eu gosto do Senhor, eu reconheço os meus erros, eu reconheço os meus limites, e tudo que fiz foi por causa das minhas limitações. E mesmo assim o Senhor confiou nas suas mãos aquilo que Deus tinha de mais precioso. Deus disse: eu vou colocar nas tuas mãos aquilo que é mais precioso para mim, que são as minhas ovelhas. Apacenta elas, cuida delas, dirige elas. E diante desse amor, revestido de graça e de misericórdia, para um homem que não tinha direitos, um negador, que recebeu tamanha importância, um homem que negou Jesus 3 vezes, dizendo: eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, vocês estão loucos. Mesmo assim o Senhor disse: Pedro, você vai ser um homem de extrema importância, você vai ser meu apóstolo, você vai ser um dos que vão estabelecer os princípios da igreja. E foi isso que Pedro fez, juntamente com os outros discípulos. Ele estabeleceu a igreja do Senhor, um homem que recebeu nas mãos um poder sem merecer, porque se relacionou com Deus de graça e de amor e de misericórdia, que não exige o tudo de nós, um Deus que não nos pune por causa das nossas imperfeições, é um Deus que nos aceita, é um Deus que nos recebe, e a compreensão dessa realidade da graça é libertadora para nós. Isso curou o Pedro, Por isso eu quero convidar você, eu quero convidar os Pedros que têm ouvido o cantar dos galos pelas madrugadas, têm ouvido os sons dos galos revelando a sua negação, seus erros, as suas imperfeições. Eu quero te convidar para você estar aqui diante do altar, para que você receba uma oração, para que esse seja um momento de reforma interior para você. Você que entendeu, eu quero que você saia do seu lugar e que você receba essa oração, de que o Espírito Santo, ele vai te ajudar, ele vai te aperfeiçoar, ele vai te reformar por dentro. Vem até o altar do Senhor, que eu preciso orar pelos Pedros que estão neste lugar. Todos os Pedros que estavam tendendo a voltar às velhas práticas, aqueles Pedros que não conseguem controlar os seus impulsos, os Pedros que não conseguem fazer vigilância sobre a natureza, os Pedros que estão falhando no autoconhecimento. Você que se reconhece como um Pedro, saia do seu lugar e venha até o altar, que eu preciso orar por você, que essa oração, ela é libertadora para a sua vida. Amém.
Coloca a mão no seu coração, que é o único lugar que Deus quer de você, o único lugar que Deus quer da sua vida é o seu coração. A única coisa que você pode dar para Deus é o seu coração. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra, aprendendo mais sobre a tua verdade. Senhor, eis aqui os Pedros, diante da tua presença, admitidos serem Pedros. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor faça essa reforma interior, que o Senhor faça os ajustes necessários, as curas necessárias nessas vidas. Em nome de Jesus Cristo, derrama o azeite da cura, da restituição, nesse coração quebrado, nesse coração ferido, nesse coração machucado. Restaura essa mulher, meu Pai, essa mulher que foi tão maltratada pela vida. Restaura esse homem que foi tão ferido na jornada. Restaura homens e mulheres que sofreram tantos danos na caminhada, que estão reagindo por causa daquilo que receberam, estão reagindo conforme receberam, não tiveram uma boa base espiritual, viveram em ambientes violentos e disfuncionais. Homens e mulheres criados sem pai, sofrem com a paternidade, a falta da paternidade. Mulheres que sofreram em tenra idade, mulheres que foram abusadas moralmente, psicologicamente, foram machucadas durante a vida toda. E esse barco precisa ser consertado, mesmo estando no mar. Esse avião precisa ser restaurado, mesmo já tendo decolado. Não dá para voltar atrás. Repara o nosso coração, conserta os corações, cura os corações doentes e enfermos, meu Deus, que viabiliza tantas reações ruins, tantas atitudes ruins, meu Deus, tantos pensamentos, tantas iniquidades cometidas por causa da ferida interna. Reforma o interior dessa mulher, reforma, Deus, o interior desse homem, em nome de Jesus. Cura esse homem, meu Deus, cura essa mulher, assim como tu fizestes com Pedro. Enche eles do teu Santo Espírito, Senhor, para que eles possam dizer aos outros que não têm ouro nem prata, mas o que eles têm do Espírito do Senhor. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Transforma a tua igreja numa igreja forte, numa igreja verdadeira, numa igreja consistente, numa igreja sem máscaras, numa igreja que dá exemplo, de homens e mulheres que dão exemplo no trabalho, na família. Tira as máscaras, meu Deus, em nome de Jesus, e transforma os corações para a honra e glória do teu nome. Eu abençoo a todos que estão aqui, eu abençoo a todos que estão ouvindo a mensagem, em nome de Jesus. Receba a bênção do Espírito Santo em você, e agarra essa oportunidade de ser um Pedro e não mais um Simão, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe.